noite, pessoal. Estamos aqui em um episódio do BM Júris Podcast, mais um, né? Online, live, ao vivo, pessoal. E hoje nós temos aqui convidados especiais, tá? Nós tivemos um contratempo, mas já estamos aqui a todo vapor. E estamos aqui com o meu sócio, Dr. Victor Diego. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui com os nossos convidados especiais, que é o Dr. Henrique Jorge, ele que é especialista em medicina da dor, né, doutor? Isso mesmo. Boa noite a todos. Estamos aqui, uma alegria muito grande, um prazer sempre estar aqui contribuindo com vocês. Que Deus, vamos estar aqui junto, firme nisso aqui. Perfeito. Temos também aqui como nossa convidada a doutora Adassa Rocha, que também é especialista na área de dermatologia, né, doutora? Seja muito bem-vinda. Muito boa noite, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Realmente atuo na aula de dermatologia e fico aqui à disposição, viu? Quem precisar cuidar da pele e rejuvenescer é comigo, viu, doutor? Quiser aí, tratar tudo aí, vamos cuidando. Eu não queria falar nada não, mas o doutor Victor Diego ele já tá precisando. Agora vamos cuidar. 29 anos, mas eu já preciso 29. Não, essas ruguinhas aí é de 15, é de 15 15 anos. 15 anos essas ruguinhas aí. Com certeza. E como nós iniciamos agora, né, eu vou dar a oportunidade para você que está nos assistindo de compartilhar esse link, né, a live para todos os seus amigos, seus parentes, para não perder esse episódio que vai ser top demais, né? Nós temos assuntos bons, assuntos polêmicos também, e não posso deixar de falar que o tema principal hoje, né, é o do fim da autonomia médica, o STF e o checkmate nos CFMs, que é os Conselhos Federais de Medicina. Sim. E nós temos aí o grande protagonista, que é o Alexandre de Moraes, Xandão, ministro, né? E não melhor do que isso, hoje ele acabou de dar uma decisão bastante importante, que é transferir aí o Jair Bolsonaro para a Papuda, né, doutor? Papudinha, né? Tá do lado da Papuda ali. Isso, com certeza. 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. Show de bola. Vamos lá. Doutor Henrique Jorge, Sim. que é uma pessoa muito amiga minha, Sim. né, com quem eu tenho muito prazer em estar sempre conversando, e eu sei que ele é um cara que gosta de falar sobre política, né? Gosto. E não mais do que isso, quando o assunto repercute da política, não só política, né, mas o judiciário, em relação à medicina, aí vira mais um tema para a gente poder debater aqui, né? Como é que você viu esse tipo de decisão? Para quem não sabe, antes de passar a palavra para Vossa Excelência, para quem não sabe, o Alexandre de Moraes caçou uma sindicância, né? Que foi instaurada pelo CFM em virtude de alguns procedimentos dos médicos em relação ao Jair Bolsonaro. E isso causou bastante estranheza, não só no mundo jurídico, mas tenho certeza que no mundo dos médicos, né, na medicina. Como é que é a visão de vocês em relação a essa bomba aí? Bom, assim, o que eu consigo falar é sobre a nossa atuação médica e como nós devemos tratar acerca de certos pacientes, né? Então, vamos contextualizar para a gente entrar na questão da decisão. Então, tem um princípio que rege, inclusive o SUS, é um dos princípios do SUS, né? Que é a individualização. Uhum. Que isso significa? Significa que nós devemos tratar desigualmente os desiguais. Ou seja, se eu tenho um paciente que tem um histórico extenso com doenças crônicas, problemas, diversos procedimentos, né? Por exemplo, o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele teve o acometimento lá na campanha das eleições de 2018, né? Passou por uma cirurgia, teve comprometimento intestinal importante, né? E depois disso ele teve várias outras abordagens cirúrgicas que tiveram que ser feitas.
né, desenvolveu ali um sintoma de regurgitação que, para quem não é da área, às vezes pode pensar, poxa, o cara só está arrotando e soluçando o tempo inteiro. Mas não. Uhum. Para uma pessoa com histórico cirúrgico que ele apresenta, esse tipo de sinal, ainda mais tendo os procedimentos que foi feito uso de medicação, foi feito o bloqueio do nervo frênico, que é o nervo que é responsável por regurgitação. Quando a gente tem um acometimento desse tipo, num paciente com o histórico dele, a chance dele ter uma broncoaspiração, ter uma insuficiência respiratória posterior a isso, é muito grande. Ele sofre com a apneia do sono, ou seja, além disso, né, ele sofre também com a apneia do sono. Então, ele é um tipo de paciente que a gente tem que ficar muito alerta, né? E aí... ele teve a queda, teve, né? a questão da queda e tudo. Tipo assim, eu não digo nem por questão da queda. De fato, aparentemente foi algo leve. Mas o histórico de doença que ele apresenta, ele não é um paciente que pode ser negligenciado. Ele não é um paciente que a gente pode simplesmente ver alguma coisa acontecendo aqui com ele e falar, não, tá tudo bem e vamos seguir a vida. Não. E aí... A decisão tomada pelo CFM foi em cima de denúncias recebidas, né? A gente não sabe por parte de quem, né? Mas denúncias de que talvez não tivesse tido o melhor procedimento possível dentro do atendimento que ele necessitava, né? E aí, com isso, o CFM respondendo a essas denúncias, que é algo que é natural, né? É algo que isso acontece. Seria inerente à política, né? Independente se foi algo político Qualquer ou não. Qualquer paciente que tem um histórico igual ele precisa de um cuidado a mais. Se você recebe uma denúncia, o CFM como órgão que rege, né, a classe médica, se você recebe uma denúncia acerca da atividade médica, do atendimento médico prestado, isso naturalmente vai precisar ter alguma investigação. E assim, nesse caso aí, eu acredito que seria até bom para o lado da Polícia Federal, porque uma sindicância nesse sentido, se verificar que está tudo ok, vai sair lá a resposta falando, não, ocorreu tudo como deveria ter ocorrido e pronto, está tudo certo. Que o Alexandre fez, né, o ministro, fala muito mais a favor de uma irregularização, como se ele não estivesse realmente dando um cuidado adequado. Entendeu? Porque o CFM, ele precisa ter esse cuidado com a sua classe, entendeu? Ele precisa apurar se está acontecendo o atendimento médico de forma correta. É o papel dele. Não, e quando ele recebe qualquer tipo de denúncia, ele é uma autarquia. Sim, com certeza. Então, ele é um conselho federal, né? Ele tem conhecimento, a partir daquele momento que o conselho tem uma denúncia sobre os seus médicos, o que é o procedimento? É abrir um procedimento, né? Para quem não entende. Falou um ponto muito importante, porque às vezes as pessoas voltam muito para o paciente. E o conselho, né? Conselho Federal de Medicina, bem como a nossa OAB também, né? Isso. Que não deixa de não ser também um conselho, né? Sim. Que vai fiscalizar a questão ética dos seus membros ali, né, dos seus profissionais. Sim. Então as pessoas voltam muito pro paciente, mas na verdade o Conselho Federal de Medicina, que determinou que o Conselho Regional de Medicina do DF fizesse ali essa sindicância, essa averiguação, esse processo administrativo, foi para analisar a conduta dos médicos, né? Sim. Então vira toda essa questão política, né, de querer voltar muito para o paciente, mas o conselho está voltado pro médico, para a conduta do médico, a forma que os médicos trataram o ex-presidente. Sim. Assim, a gente sabe que nenhum médico gosta de sofrer sindicância, né? Nem advogado, né? De forma alguma. Nenhum profissional liberal, a sua classe jamais quer isso, né? Sim. Só porque a sindicância ela é importante até para o próprio médico. Sim. Se não deve. Porque se ele consegue provar que o que ele fez está certo, pronto, acaba qualquer tipo de discussão. Qualquer tipo de mal entendimento sobre a conduta dele. Aquilo ali vira um atestado de veracidade da conduta dele, né? Sim. Então, assim, ó, tá aqui, ó. Eu sou top.
Sim. Ele pode falar isso. Sim. E assim, eu até li a decisão lá, na decisão ele coloca o relatório médico, e assim, tá ótimo o relatório. Porém, a gente não pode se basear dentro de algo que foi feito por lá e mediante uma denúncia. Se você tem uma denúncia, é preciso Tem você que averiguar, apurar. não tem jeito. Entendeu? E assim, o pior que eu acho é ele imputar uma criminalidade em você instaurar uma sindicância mediante uma denúncia. O presidente está sendo Sim. ouvido pela PF. Justo. Não mais do que isso, né? Ele usa o inquérito como um meio de intimidação. Totalmente, Constranger. intimidou. Para Sim. constranger. E não é só, essa questão não é só contra o Conselho Federal de Medicina, é de todos os conselhos, é de todos os órgãos que fiscalizam todas as classes. Porque agora abre um precedente muito grande. Tipo, eu não posso vai querer ver a mais. questão ética dos meus, porque se for ali qualquer juiz, né, qualquer juiz de primeiro grau aí, de piso, pode dar uma decisão parando. Qualquer Sim. ato administrativo Qualquer ato dos administrativo. conselhos. Isso é um absurdo. Isso abre um Né? precedente O ato muito administrativo de qualquer conselho é protegido pela nossa carta, pela Constituição. Discricionariedade. Sim. Os conselhos têm a discricionariedade de fazer esse tipo Isso. de procedimento. Pelo Se menos de instaurar. Se o Xandão invalida o ato no final, aí tudo bem. Tudo pode ser levado ao crivo do judiciário, né? Mas agora não, no início, se o conselho recebe uma denúncia, esse conselho ele tem que averiguar, né? Ele Sim. tem que ver o que aconteceu Não, ali. e detalhe, né? Nós estamos falando hoje que nós estamos num sistema penal acusatório, né? O juiz não age de ofício. O juiz não age de Uma loucura ofício, ele isso. agiu como se fosse, se ele tivesse sido atingido. Ou seja, como se ele fosse vítima, e aí ele manda instaurar, como se fosse um acusador, entendeu? Então, assim, Sim. não faz o menor sentido esse tipo de movimento dele, Sim. entendeu? Então, assim, nós estamos aqui para criticar a decisão dele. Não você, tá, ministro? Cuidado. Vossa Excelência, pela liturgia do tribunal. Mas isso vai totalmente contra o que a gente estuda. O que está na Constituição, o que está nas legislações infraconstitucionais. E contra a ética médica aqui também, porque a gente, se abrir uma sindicância para os médicos, tem que ser o nosso conselho, vigiando ali o médico. Com certeza. Não tem como o ministro vir e tirar o que o nosso conselho está organizando, está fiscalizando a nossa classe. Não Ele pode, estudou não tem medicina como. antes de entrar para direito? Não tem como. Parece que sim. Teve uma outra questão também que me chamou muita atenção. Eu acredito que pelo a condição atual, né, do Bolsonaro, enquanto condenado e tudo mais, eu depois vocês podem até explicar um pouco melhor sobre isso. Mas eu acredito que ele perde um pouco esse direito da discrição médica, né, de ele não ter os seus exames, acesso ao seu nem nada. Mas assim, ele também exige, né, do hospital todos os laudos, todos os prontuários, tudo mais. Assim, normalmente para cidadãos comuns e tudo mais, isso é vedado, né? E isso inclusive é caso de muita discussão no meio jurídico, porque isso é o que é passado para nós, que é uma discussão no meio jurídico, porque a gente tem o dever de proteger o paciente e todos os documentos que constam quanto a ele. Sim. Então, isso aí, ele não pode ser simplesmente assim, vou entregar aqui tudo que o paciente fez dentro do hospital. Não, entendeu? E a gente precisa ter uma descrição quanto a esses dados, essas informações. Né? A gente sabe que sim, né? Mas o prontuário médico, ele é de acesso do paciente, né? Sim. Então, ele é o documento mais importante que o paciente tem e também o médico tem de fazer o registro de tudo que ocorreu ali. E aí, esse prontuário é possível plenamente que seja fornecido, né? Principalmente se for a requerimento do próprio paciente. Entendi. Só que a gente sabe que a lei de execuções penais, ela traz o direito à saúde do preso. Né? Totalmente. E o juiz, ele tem um poder dever de fiscalizar se a saúde do preso está em xeque. Justamente. Entendeu? Então, se ele tem essa notoriedade que a saúde dele está em xeque, ele não pode
fazer o contrário. Entendo. O que ele está fazendo é o contrário. Ainda mais com essa decisão de hoje. Então assim, a gente sabe que possivelmente pode ser que isso seja uma perseguição política, entendeu? Sim, sim. Mas se um juiz de primeiro grau, a gente está falando de um caso comum, o preso, ele tem em xeque a saúde dele, o que o juiz tem que fazer? Opa, vamos averiguar, né? Vamos ver se tem algum problema de saúde mesmo. Manda verificar, entendeu? Nosso preso tem todo cuidado. E isso, tem que Quando ter a gente trabalhava no regional, os presos iam quando ele tinha algum Ao caso, público, né? até diarreia que seja, o paciente estava com qualquer sintoma E ele tem prioridade Era acima de todos os levado. pacientes. Sim. ao hospital. E a gente tratava super bem, inclusive com prioridade. Ficava lá, ficava um agente penitenciário junto com ele, né, claro. Mas a gente tratava o paciente e olhava o paciente por completo. Além do que, tem um médico também na penitenciária que cuida ali de todos os presos, qualquer lesão. Mas qualquer coisa mais grave tinha sim que ser encaminhado para o hospital com urgência. Então ele tinha todo esse translado, lá ele tinha todo o cuidado e muito bem cuidado. Se precisasse de cirurgia, seria feita a cirurgia, tudo muito bem organizado. Então ele não tem esse direito, como lá a gente via acontecendo. Uhum. E isso numa cidade pequena, cidade interior, e isso acontecia muito bem feito. Uhum. Então, em Brasília deveria A acontecer grande muito mais. questão que tem que ser vista é porque, assim, o Bolsonaro, ele é um idoso que Uhum. passou, se não me engano, foi 4 ou foi 5 procedimentos cirúrgicos já. De grande porte, De grande né? porte, coisas assim que são complexas, entendeu? Aham. E hoje ele é um paciente que tem sequelas que que são com potencial gravidade, né? De broncoaspiração, insuficiência respiratória. Ele pode ter um mal súbito, morrer, entendeu? E você deixar um idoso. Porque se você for bem ver, eu não tenho essa informação precisa, mas a população carcerária, ela não chega à idade do Bolsonaro, na sua grande maioria. Então, a grande questão é que ele é um paciente que precisa de um cuidado muito maior. Ele não pode ser aquele paciente se ele tiver uma intercorrência grave, que você pode esperar 6, 8 horas para poder ter alguma intervenção. Uhum. Entendeu? Ele precisa de um cuidado imediato. A grande questão do problema da queda é que ele só foi atendido na manhã. Aconteceu pela madrugada, ele só foi atendido na manhã, né, do mesmo dia. Então demorou ali um período. Se não for visto uma intercorrência grave com ele, sobre ele com uma certa rapidez, ele vai a óbito. Entendeu? Ele não é um risco é paciente, muito o risco alto, é né? alto. O risco Isso é alto. seria qualquer paciente idoso. É. Com o histórico dele, caiu da cama, qualquer paciente idoso já seria encaminhado com urgência. Teria feito um ATC com urgência para averiguar se tinha alguma lesão ali, se tinha... Como teve um TCE, dele foi um TCE leve, mas pode ter tido algum traumatismo, alguma coisa. Então, assim, idoso, não tô falando do Bolsonaro, qualquer idoso com o histórico que ele tinha, tem que ser encaminhado para o hospital e tem que ser feita uma avaliação. Tem que avaliar questão de qualquer trauma. Isso em qualquer parte do corpo, principalmente na cabeça, né? Eu achei importante essa fala da doutora Dácia, até recente, falando sobre essa vivência prática com os presos, né? Sim, Sim. Porque a gente está falando de presos comuns. presos comuns. E até possivelmente que tenha praticado com grave ameaça, né? Com violência. Grave ameaça. Então, Homicídio. então assim, até esses tipos de preso tem esse tipo de tratamento, né? Tem esse Sim. benefício, tem esse E tratamento. muitas das vezes não são pessoas idosas. Não. E aí o que nos causa estranheza é quando tem esse tipo de pessoa que é político, né? Uhum. E Um ex-presidente. um ex-presidente, nós estamos Ex-presidente falando de da uma República, pessoa que goza de prerrogativa especial, né? Sim, Tão especial que eles suscitaram lá pro STF, né? justamente. Não deixaram lá pro primeiro grau. Então isso quer dizer que ele tem uma tratativa especial. E quando se trata de saúde, eles estão, obviamente, negligenciando isso daí. E há quem diga que seja de propósito, né? Negligenciando e
calando, né? Aham. Os que estão ali querendo fazer algo, porque essa decisão do Alexandre de Moraes de calar o Conselho Federal nada mais é do que isso, né? Com Um certeza. aviso a Sim. todos, né? É uma ameaça velada, né? E ele Tô não olh- tem medo disso Não ser tem. publicado. Não tem. Entendeu? Me parece que é um projeto de vingança política. Tá muito mais além do que o próprio conceito de justiça, né? Uhum. Eu lembro do Lula falar que ele ia pegar um por um, né? Tem isso mesmo. Assim, o que mais me indigna é porque são pessoas que sempre suscitaram a bandeira dos direitos humanos, né? Sim. E nós também aqui, nós suscitamos isso, Sim. né? Direitos humanos, eles têm que ser tem que ser efetivado no dia a dia, que é o que a gente sempre busca. Sim, Nós justamente. somos advogados, a gente vê isso na prática no dia a dia, né? A gente vê nos presídios, a gente vê nas delegacias o quanto isso é necessário, o tanto que isso é preciso e é fundamental, Sim. entendeu? Só porque aí um membro da principal corte do país age dessa forma, desrespeitando todos os princípios do direito humano, dos direitos humanos, isso só dá mais força para que o sistema judiciário de primeiro grau, que está lá nos nossos dia a dia, né, Sim. cometa esse tipo de atrocidade. Eu nunca ouvi falar de um juiz anular esse tipo de sindicância sem mesmo ter sido encerrado, né? É um procedimento Sem ter um padrão, né, procedimento, cara? sem porque é ter meio- sido sem ter sido chamado, né? Sem Sim. ter sido provocado. Mas é porque é meio sem lógica. Você nunca viu ou ouviu falar, porque fere a razão humana. Fere tudo, né? O procedimento administrativo ali, ele goza de presunção legal para acontecer. Uhum. Se o ministro não permite esse procedimento administrativo acontecer, para as partes daquele procedimento questionar judicialmente depois que terminar, tipo assim, tá metendo a sua colher onde você não foi chamado. Não tem lógica. Não tem lógica o comportamento do ministro Alexandre de Moraes nesse sentido. De já agir de ofício no início de um procedimento administrativo que, na verdade, estava para averiguar ainda. Sim. Não era nem o procedimento, começar. né? E a Era uma sindicância é justamente averiguação. pra isso, é para levantar as informações. Aham. Depois isso vai ser apresentado nas competências Sim, cabíveis. é entendeu? é a responsabilidade do conselho. Se alguém denunciou, E isso era de qualquer paciente. Né, Sindicância qualquer aberta pessoa. por muitos, tem muitos. Qualquer denúncia feita de algum médico sim, será aberta uma sindicância. Tem várias sindicâncias abertas. Eu já tive vários colegas que teve uma sindicância Sim. aberta por procedimentos pequenos, em interior, em pacientes assim que ninguém vai conhecer, pacientes que têm uma família muito pequena. Então não é só pelo paciente que a sindicância foi aberta. Que o pessoal fala, o conselho está investigando é só porque é o Bolsonaro. Não. Qualquer paciente tem várias sindicâncias Sim. abertas. Então o conselho, Isso é muito ele comum. investiga, e ele é muito comum de investigar os médicos. Investiga tudo, o Instagram do médico, tudo é investigado. Não é porque é o Bolsonaro que está sendo investigado. É porque ele ia fazer isso sempre. Se tiver uma denúncia, ele vai investigar. Então o pessoal tá falando muito, tá investigando só porque é Bolsonaro, tá cuidando só porque é Bolsonaro. Não, de forma alguma. O conselho fiscaliza todos. Inclusive, a gente morre assim de medo, não pode fazer nada errado. tem que fiscalizar. E tá né? certo. Se alguém levou uma denúncia, o conselho não pode simplesmente ficar ali Não. inerte. E isso, de certa forma, ele beneficia os negligentes, os maus, porque É. isso abre muita prerrogativa Total. para o cara simplesmente certeza, entrar com com o processo e certeza. anular, e tá tudo certo, Já pensou, entendeu? o Não. médico comete um Eu vou erro. fundamentar nisso daí. E ué. pior, né? Mas Quem como abriu a sindicância corre o risco de sofrer um inquérito criminal. Criminal. Por quê, né? Gente, Aí é o maior isso. absurdo É do mundo. um absurdo. Né? O Não faz presidente sentido. do conselho ali, que está seguindo as diretrizes legais, ele agora tem que prestar esclarecimento para a Polícia Federal. E qual o tipo penal, meu doutor?
Qual seria o tipo penal? Vai entrar em disso aí? vigor essa semana. Vai criar uma coisa. Caramba. Meu Não faz Deus. sentido mesmo. Vai tipificar em abuso de autoridade, né? Do diretor, do presidente do conselho. E o que é hipócrita, Que nem a né? autoridade. O abuso de autoridade tá sendo ao contrário, né? Pois é. A gente tem que fazer essas críticas assim, e elas têm que ser ouvidas e aceitas, né? Justamente porque é um caso midiático. Sim. Totalmente. Não é porque é o Bolsonaro, que é a da direita, entendeu? É porque ele se tornou um caso midiático. E isso só dá força para fazer uma má influência nos demais níveis, né? Do Poder Com certeza. Judiciário. Com certeza. Já pensou se abre uma sindicância para algum médico e aí o juiz vai falar, não tem essa sindicância mais? É impossível Anular. Tipo assim, o anular cara uma às vezes sindicância. cometeu um erro, alguma coisa, e aí vai apurar os fatos, e aí o cara entra com um processo, alguma coisa, o juiz. Vai ajudar os anula, médicos ruins, os médicos tá que tudo fazem certo. coisa Não, errada mesmo. se o paciente entrasse, o paciente não, se o médico entrasse, o médico que está sendo Uhum. Investigado. ele entrasse, tudo bem, ele está sendo provocado, né? Justamente. É justo, né? Justamente, é justo. Ele tá se Beleza. defendendo. Ele está digamos sendo assim, né? provocado. Tudo bem. No caso, nem foi provocado. Sim. Entendeu? Nem foi provocado. E aí, o que é pior, né? É se meter na seara de discricionariedade. Como é que se mete na área em que a autarquia, o Conselho Federal, ela fiscaliza o médico, né? Não faz o menor sentido isso. Pra mim é uma loucura, né? Mas, Mas isso também é complicado. E eu acho que também não levou essa sindicância, ele quis anular, porque um médico do DF ali, com certeza tem uma estrutura muito boa, com certeza teve um ensino muito bom. Ele não deixaria para amanhecer para fazer uma TC num paciente idoso com histórico do Bolsonaro. Eu acredito que alguma coisa aconteceu. Ele não deixaria o paciente sem uma supervisão. Então, Não poderia. não poderia. Né? A Pelo menos sindicância não foi aberta poderia. justamente por isso. Por exemplo, a gente. Eu tive a oportunidade de conhecer muita coisa lá no Albert Einstein, né? Eles monitoram os pacientes. Sim. Tem uma câmera em cima de cada leito e eles monitoram 24 horas por dia aqueles pacientes. Por quê? A qualquer momento pode acontecer uma intercorrência com os pacientes. Eles precisam saber o que aconteceu e agir o mais rápido possível. Esse tipo de procedimento devia ser acatado quanto a questão do Bolsonaro pela questão de saúde, pela fragilidade da saúde dele. Vamos lá, mesmo que não tenha um médico de plantão ali para cuidar do paciente, poderiam ter enviado o paciente para algum hospital. Tem pronto-socorro em Brasília, à torta e à direita. Sim. Então, não tinha um médico de plantão aqui da penitenciária, aqui de onde está preso. Não tem aqui um médico de plantão, não vai chegar, tá? Não sei o que aconteceu. Coloque o paciente, liga para o SAMU, liga para uma ambulância para fazer um transporte adequado. O paciente caiu, tem risco de TCE? SAMU. Gente, todo mundo idoso, sabe. né? Todo mundo liga para o SAMU. Uhum. Todo mundo sabe. Como que não liga para o SAMU? Como é que não chama? Demorou porque tava com uma coisa assim. Não pode. Chama o SAMU, leva para o hospital. Acredito que o que eles alegaram é que não foram chamados, né? No momento em que aconteceu, só foi visto na manhã, quando foram fazer o procedimento padrão ali da cela dele, no caso. Mas assim, isso no caso dele não pode acontecer. E aí agora, indo pra Papudinha, né, que foi a decisão de hoje, Sim. isso se torna muito mais difícil. muito mais grave, né? Muito. Agora que ele já tem conhecimento dessa situação, Sim, teria que, no mínimo, manter ali, né? sim. Até essa situação Totalmente. ser contornada, né? A saúde dele ficar melhor, para depois fazer esse tipo Eu de transferência. até diria que assim, ele não poderia ser colocado em um lugar com menos recurso no sentido de ser visto, de ser observado do que ele estava ali na PF. Porque, como eu falei, os riscos são muito grandes, entendeu? Se você retarda, por menor que seja o retardo, o atendimento, num caso de uma intercorrência grave, no estado de saúde dele, é fatal. Tempo é vida no caso dele. Assim. Se você tem uma intercorrência, lógico, né, tem que tomar muito cuidado. Uhum. E eu imagino que o traumatismo craniano, né?
mais que seja leve, ele cause muita dor, né? E até por essa questão de causar dor, eu quero entrar em outro assunto, né? A gente Uhum. encerra essa questão aí, Pronto. mas entrar em um assunto que é, inclusive, da área do Dr. Henrique Jorge, né? Que é Sim, da medicina da dor, né, doutor? sim. Conte mais um pouco pra gente aí sobre esse trabalho aí do doutor, sobre essa especialidade. Então, a medicina da dor, ela é uma especialidade extremamente nova, certo? Ela foi, de fato, estabelecida no ano de 2013, então é bem recente, né? E viu-se a necessidade de ter esse tipo de especialização, esse tipo de acompanhamento dos pacientes, porque viu que a dor ela é algo muito mais complexo do que o que a gente de fato acha que ela é. É, a dor, a gente sempre tem que pensar na dor como um sistema de alerta do corpo, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo do dedinho no canto da porta, né? É o ápice da dor de todo mundo, que Já todo mundo quebrei o dedinho duas já vezes, dói sentiu. muito. E assim, o que acontece? Você tem aquele trauma ali do dedinho na porta. Nesse momento, o seu cérebro, ele recebe a informação de que algo aconteceu lá no seu dedinho. E aí, para dizer que algo errado aconteceu ali, ele manda estímulo doloroso para aquela região, para dizer, ó, alguma coisa de errado aconteceu, certo? Uhum. E esse estímulo doloroso, a gente foi estudando ele e viu que ele é bem mais complexo do que ele de fato se apresenta. Porque no momento de dor, você tem sensações desagradáveis, né? Físicas, mas você também tem sensações desagradáveis quanto ao seu emocional, quanto ao seu estado mental. A sua mente, ela não funciona mais da forma do raciocínio correto, como quando você não está sem dor, no caso. Então, pelo fato da gente ter essa complexidade, a gente viu que as síndromes dolorosas, elas precisavam ter um olhar um pouco mais específico, né? Por exemplo, em 2019 foi refeito todo o conceito de dor. E aí foi colocado que o conceito que é uma sensação, né, emocional e sensitiva desagradável. Então você tem essa questão emocional também. Com esses estudos, a gente começou a entender que existem dores físicas, emocionais, sociais, dores do luto, dores financeiras, tudo isso é capaz de gerar quadro doloroso em nós. Uhum. E até parecer que é uma doença. Justo. Acredito que assim, a síndrome dolorosa mais conhecida que todos nós hoje temos muito fortes, tem crescido muito porque o conhecimento sobre essa área tem aumentado, é sobre a fibromialgia. Né? A fibromialgia, ela engloba um tipo de dor que a gente chama de nociplástica. É um nome complicado, mas significa o quê? Significa que é uma dor que tem uma plasticidade, ela se molda de acordo com o contexto da pessoa. Então, se é uma pessoa emocionalmente instável, isso é capaz de modular a dor. Se é uma pessoa que não consegue ter uma rotina correta de sono, de nutrição adequada, isso é capaz de modular dor nela. Se ela é uma pessoa que não tem um reparo adequado da musculatura, isso é capaz de gerar dor nela. Se é uma pessoa que não tem funcionalidade no corpo de movimentação, isso gera dor. Tudo isso é capaz de gerar dor na vida dessa pessoa. E essa pessoa que tem fibromialgia, ela tem um nível de dor muito alto, não é mesmo? Bem que alto. Chega até a ser incapacitante. Incapacitante, né? Tanto é que hoje entrou na lista aí de pessoas deficientes e tudo mais, que tem preferência e tal. E isso aí, a fibromialgia é uma coisa muito difícil das demais pessoas entenderem. Por quê? Porque ela é uma síndrome onde você não vê um machucado, você não vê nada que a pessoa está apresentando. É uma dor que vem de dentro para fora. As outras dores que normalmente a gente está acostumado é uma dor que vem de fora para dentro. É uma pessoa que quebrou um braço, que machucou uma perna, que sofreu um acidente, alguma coisa assim. A fibromialgia não. Por isso que é tão difícil das pessoas entenderem.
entendeu? Porque não vem nada de errado com a pessoa. Da onde que vem, né? De onde que vem. Só para me entender, então, a dor aí que o doutor está colocando, ela nem sempre vai estar ligada a uma doença específica. Ela pode ser algo isolado, como se ela própria fosse uma doença. Pode. A síndrome dolorosa ela pode estar presente em diversas situações e ela pode se prorrogar o tempo de atuação dela, entendeu? Tanto dessa forma, como também a gente pode ter lesões comuns do dia a dia. Às vezes você está ali na academia, você sente ali a posterior. Daqui a pouco, toda vez que você vai fazer algum exercício, você sente, toda vez. E isso pode ir aumentando se não for tratado de forma correta. E a coisa se perpetua, daqui a pouco você está com 10 anos e dor há 10 anos. Entendeu? A questão da fibromialgia é um caso corriqueiro no nosso escritório, né? Muito. Sempre tem clientes lá buscando ou BPC-LOAS ou auxílio por incapacidade laboral, justamente com essa alegação, que está incapacitado por conta da dor. Da dor. E ela, assim, a fibromialgia, não sei se isso tem a ver, mas é o que parece, toda pessoa que ela vem com fibromialgia, ela começa com uma dor pouca primeiro, aí depois... ignora, né? Isso é uma... Vai ignorando. Mas a história natural é que é uma dor progressiva. Ela começa com uma coisinha, a pessoa sente ali as costas. Ah, tá doendo hoje. Beleza, vai levando, não trata, não vê, e nem nada. E aí, o próprio contexto dessa pessoa, ela vai alimentando novas crises dolorosas. Por exemplo, um grande exemplo, que isso é muito comum no consultório de dor. A gente tem uma paciente que ela tem uma história assim: doutor, eu comecei com a dor, ela era inicialmente aqui no meu ombro. E aí, todo dia, eu gostava de chegar em casa, eu cozinhava para o meu marido e fazia ali as coisas de casa, gostava de limpar, deixar tudo organizado e tal. Daqui a pouco, a dor que eu sentia no ombro, ela começou a dificultar eu fazer aquilo que eu gostava de fazer, de cozinhar para o meu marido, de estar ali arrumando a casa ou fazendo algum lazer que eu gostava de fazer, e começou a me incomodar mais e foi piorando, e eu fui ficando frustrada porque não conseguia mais fazer aquilo que eu gostava, e eu fui ficando deprimida porque eu não estava conseguindo, e aí uma coisa vai alimentando a outra. A paciente, ela perde a funcionalidade, ela se frustra, logo ela se deprime ou fica ansiosa porque ela precisa às vezes realizar alguma atividade, e esse sentimento de depressão, de ansiedade vai alimentando a dor, e isso vai piorando e vai virando esse ciclo, até que fica uma coisa incapacitante. O Henrique fala muito também, tem até um estudo que ele fala sobre, que, por exemplo, paciente que toca violino e um paciente que joga futebol. O paciente do violino, se ele torcer o tornozelo, ele não sente uma dor tão importante igual o paciente do futebol, que trabalha com aquilo, que precisa ali daquela perna. Agora o paciente do violino quebrou um dedo, ele vai sentir uma dor muito maior, porque ele precisa daquilo. Então o emocional também conta com essa dor. Então ele trabalha com isso. Então, como ele movimenta, é algo que ele se importa, algo que ele precisa muito, a dor também se intensifica por causa disso. Isso é importante na perícia médica, sim, né? Quando a gente Sim. requer essa questão de auxílio, PPC-LOAS, o médico ele vai analisar o local da dor e como que ela impacta isso no trabalho Na dela. atividade Na qualidade dele. de vida também do paciente, não só do trabalho. E é mas na qualidade interessante de ter um vida. especialista, né? Porque, como o doutor colocou, a questão da parte psicológica, né? Da psicologia, né? Da dor. O componente Então, emocional da dor. Né? eu já fiz requerimento, já no INSS, que realmente consegui aposentar a cliente justamente por conta dessa questão da psicologia. Ela sentia uma dor que pela biologia ali, os exames não conseguia caracterizar qual era a doença, mas era uma questão da mente. Até porque a fibromialgia não tem um diagnóstico preciso, não tem um exame preciso. É um diagnóstico clínico, diagnóstico né? clínico. A gente vê por sinais e sintomas que o paciente apresenta. Mas o médico lá do INSS ele não... É complicado. só quer negar, né? Ele só quer negar. Você chega com o laudo de um médico, especialista. Não, tem nada não, vai trabalhar. É porque eu entendo os dois lados, eu vou interceder pelos dois lados. É difícil também. Tem alguns pacientes que
que intensifica mesmo, que Viaja aumenta um Viaja. pouquinho. Não, os nossos Que ele- não, né? É, o seu de jeito Jamais. não. Jamais, jamais. Mas tem alguns que procuram mesmo. Força, às vezes, o médico a dar um laudo um pouquinho mais avantajado ali, piorando um pouquinho o quadro. Isso tanto de força física, como a fibromialgia é um pouquinho mais difícil ainda para o médico que está analisando ali do INSS. Porque ele precisa avaliar o paciente rapidamente e ele precisa avaliar Verdade. como um todo e não tem um exame específico para dizer hérnia na cervical, papapá, que tem compressão nervosa. Não, não vai ter. Não tem esse diagnóstico fechado ali. Só tem um laudo de um médico que acompanhou essa paciente por mais tempo. Só que ele também tem que acreditar na palavra desse médico. Esse médico tem que estar muito viável, porque a fibromialgia é um pouco... Entendi. Como eu volátil, expliquei, né? a gente não vê Sim. nada. Entendi. O paciente, Então é difícil pro médico também do aparentemente, ele é um INSS. paciente muito funcional. Por isso, também, é muito fácil do paciente, às vezes, atuar ali sobre algo que ele Querer tá- forçar a querer barra, forçar né? alguma coisa. Burlar Isso um é muito pouquinho. fácil também. Uhum. Então, a gente precisa sempre ter uma avaliação muito séria, muito completa. Precisa também ter uma certa experiência de consultório com o paciente, porque a pessoa que às vezes não tem tanta essa vivência, ela é muito levada pelo choro do paciente. O paciente chega ali chorando. Mas aí você vai fazendo alguns testes, você vai vendo que o paciente ele tem funcionalidade, você vai tocando em alguns locais e ele não reclama de tanta dor. Então, tudo isso aí a gente usa para poder organizar e falar, não, esse aqui sim, a gente tem uma indicação de afastamento. Não, esse aqui a gente espera um pouco mais. Sei que a gente entendeu? encerrou o assunto do Bolsonaro e do ministro, mas eu Não, queria voltar. encerrou não. Encerrou não? Então Não, vamos continuar. não. Pode voltar. Deixa eu dizer pra vocês. Pensa um paciente com esse histórico do Bolsonaro, tendo essa queda, tendo um TCE, a dor que ele não sente, levantando pro quadro emocional dele estar preso. Isso qualquer paciente, não sendo só o A Bolsonaro. cabeça A dele... chance a de parte- cronificar é muito Então, grande. de verdade, O sentimento dele de perseguição. o quadro de Ele- dor dele ele tá deve ser muito destruído, intenso. Aham. O quadro de dor dele deve ser muito intenso. Não só pelas cirurgias, que as cirurgias que ele fez já é assim, cirurgias extensas, cirurgias que abrangem uma área muito complicada, cirurgias que teve intercorrências, que teve que reabordar, porque teve uma intercorrência. Então, sim, é um paciente que já tem uma dor comprovada, com exames e tudo, e também tem igual o Henrique disse, essa plasticidade da dor dele, porque ele tá vivendo um quadro muito de perseguição, um quadro de ficar preso, que deve ser muito Sim, ruim para qualquer ele pessoa, se- não é só por ele. Então, o Provavelmente quadro tem de alguma dor dele deve estar muito E não tem como ele não acentuado. estar em um estado depressivo, né? Totalmente. Não tem como. E não tem como. Eu não vi se a defesa dele foi para esse lado, porque quando lá o cara tentou romper a tornozeleira. Gente, olha o jeito que ele tentou romper a É um tornozeleira. jeito que não Aquilo rompe, ali né? é um quadro de loucura, não tem lógica. É. Entendeu? E eu acho que os médicos deveriam ter explorado essa questão. Os psiquiatras, os psicólogos. Porque o comportamento dele ali foi um comportamento muito infantil. Qualquer Uhum. um que quer romper uma tornozeleira consegue romper e pronto. Dá pra ver que Sim. ele não está Né? nas plenas capacidades mentais. Hoje ele não tem uma prisão domiciliar por conta. Ele descumpriu a medida cautelar. Então ele é um preso que não cumpre decisão judicial. Mas olha o que ele fez para descumprir uma medida cautelar, gente. Pega um ferro lá de solda e tenta É porque é romper. muito mais fácil romper naquela outra parte. Com é só certeza. tacar a tesoura. Ele estava viajando, não tem nem lógica. E aí você fundamentar, não, ele não merece uma prisão domiciliar. Ou seja, o quadro clínico dele, a situação clínica dele, que é evidenciada, acho que no mundo inteiro, né, para todo mundo, de facada, intestino, e cirurgias, né, deveria pesar mais do que a loucura dele de tentar romper uma tornozeleira. Eu acho Isso aí que isso aí é um pensamento bem leigo mesmo, mas eu acho que eles não exploram isso por conta que eles ainda flertam muito com a candidatura dele. Então eu acho que se eles explorassem um pouco isso, alegassem essa insanidade, essa falta, às vezes talvez atrapalharia a imagem dele como possível candidato.
Eu acredito que seja por isso pode aí. ser esse lado aí estratégico, mas agora Agora já não tem mais esse lado aí dessa estratégia, porque agora é vida real. E foge Né? da estratégia. 74 anos, não tem saúde mais, a cabeça dele já foi. Um cara que teve uma vida pautada pela honestidade ali, a retidão a vida todinha, né? Aquele sentimento militar de regra de disciplina. Né? Aí chega no final da vida dele ser colocado dentro de um presídio. É uma desonra, né? É uma desonra muito grande. Então, acho que os familiares dele, quem tá em volta dele ali, já deveria pensar dessa forma. E falar, não, agora aqui nós temos que proteger ele. Ele vai continuar sendo o líder da extrema-direita, né? O ícone ali da extrema-direita. Ele vai continuar sendo isso. Mesmo depois de morrer, ele vai ser isso. Os livros vão contar a história dele, os vídeos, os filmes vão contar para a eternidade, né? Porém, agora eles têm que analisar dessa forma. Poxa, é um pai, é um esposo, tem uma filha nova, né? Isso. Então eu tenho que usar o que for preciso. Então tem que ir pro lado da psiquiatria, ó. Pelo amor de Deus, né? Legal. O cara deu uma loucura aqui, né? Também acho que ele não E tá não muito só legal, não. psiquiatria, eu acho que como o quadro de saúde dele como um todo. Sim, não é paciente que... Justamente. Esse quadro não é uma pessoa que pode ir para qualquer área, para qualquer lugar, É. para qualquer presídio. Não é um paciente que nem deveria ter recebido alta. Com um TCE leve, com o histórico dele, o paciente que deveria ficar em observação. O paciente que deveria ter um tratamento muito mais adequado. Sim. Muito mais adequado. Não estou falando que não foi adequado, porque ninguém não teve essa indicância. Então não foi visto, né? Então ninguém sabe se foi adequado ou não. Essa é a verdade. Mas o ideal era ter investigado para saber se teve um tratamento adequado. Para saber se essa alta foi adequada. O paciente recebeu alta tão cedo. O paciente da neurologia fica muito tempo. O paciente que tem que ficar de observação. SUS, que é lotado, a gente trabalhava SUS. E o paciente da neurologia ficava. Então não era um paciente, por mais que era um TCE leve, não era um paciente que ia embora assim tão rápido. E é um idoso, né? Um idoso, com um histórico muito pertinente também. Então um idoso tem que ser levado à pertinência. E também ele deve estar sofrendo com quadros dolorosos gigantescos. Está tomando a muitas chance medicações. de cronificação, de ele desenvolver dor crônica pós-cirúrgica é gigante, se já não está, né? Até porque ele deve estar tomando muita medicação. Se já não está. E se essa queda também não foi por alguma medicação também, né? É, Então tem que ficar com controle nós disso. temos um comentário aqui da Nicole, em que ela fala assim, a dor deve ser terrível, o abdômen é muito delicado. E de fato é, né? De fato. Para quem ainda, para quem chegou aqui no meio da live, nós estamos aqui com o Dr. Henrique Jorge, que é médico, né, especialista na medicina da dor. Estamos aqui com a doutora Adassa Rocha, que é especialista na área de dermatologia, né? Estamos aqui falando sobre vários assuntos e eu quero aproveitar para reforçar você a se inscrever no nosso canal, ative aí o sininho também, siga a gente no nosso Instagram. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, porque a gente passa informações de tudo quanto é tipo de área, viu, pessoal? Muito bom. Mas abdômen, de fato, até o intestino em si, né? A dor visceral em si, a dor de vísceras, ela é uma dor de difícil controle, principalmente quando ela se cronifica, se perpetua, né? Quando a gente já não tem mais um controle muito bom do sistema de inibição de dor do corpo sobre aquelas áreas. Quando você tem abordagens cirúrgicas seguidas, recorrentes, né? Com aderência, a chance de você ter novas complicações, elas vão aumentando. Com isso, cronifica quadro de dor, você manipula as alças intestinais, então você atrapalha a motilidade do intestino. O paciente ele pode ter dificuldade para evacuar, pode formar, a gente chama de fecalomas, né, que são os bolos de fezes que obstruem ali as alças intestinais. As chances disso também são aumentadas. Eu achei isso interessante. O senhor falou que até a questão de alças intestinais, né? Em 2022 eu tive um problemazinho nessas alças e parecia que estava enfiando uma facada assim no intestino. Era uma coisa assim terrível. Agora, ele de fato teve uma facada, né? Teve uma facada no abdômen.
eu posso tentar imaginar o tamanho de dor que... Gente, e qualquer cirurgia, qualquer procedimento cirúrgico já causa muita dor. Sim. Procedimento pequeno já causa muita dor. Procedimento cirúrgico, porque você gera um processo inflamatório. Agora, quando você abre uma área muito extensa, que tem uma camada muito extensa de pele, de músculo, de tudo, então esse processo inflamatório é muito maior. E quando você faz esse processo inflamatório recorrente, já viu que mulher, às vezes, quando faz muita cesárea, também tem muita dor, tem aderência, que às vezes não tem uma cicatrização muito adequada, ela fica sentindo muita dor? No caso dele, é exatamente igual, só que no abdômen. Então, essa dor é muito mais importante porque ele abriu várias vezes, ele teve as aderências, teve que movimentar essas alças intestinais. Sim. Então, é realmente um paciente que tem um quadro doloroso, sim. Sem perguntar para ele, a gente sabe que ele tem um quadro doloroso. Não tem como não ter. E é um paciente idoso. Paciente jovem, ele melhora desse processo inflamatório cirúrgico mais rápido. Ele tem uma resposta mais rápida. Agora, paciente idoso tem uma resposta muito mais lenta. E a parte psicológica dele muito mais prejudicada. Então, ele vai ter essa resposta inflamatória mais acentuada. Então, é muito mais difícil. É um paciente que a gente sabe que ele está sofrendo com dor. Sim. E não é só pela questão política, não estamos defendendo aqui, mas a assim... gente tem também uma questão que é muito comum nessas diversas abordagens cirúrgicas, você ter lesões nervosas. Por exemplo, essa última cirurgia que foi noticiada que ele fez ele fez uma herniorrafia, né, uma hernioplastia bilateral aqui na região inguinal. No meu ambulatório, que eu atendo, eu tenho muitos pacientes que sofrem com neuropatia pós-cirúrgica de herniorrafia. É muito comum você lesar alguns nervos durante o procedimento cirúrgico. O paciente passa a ter dificuldades gigantes, dores muito fortes. E não só por cortar, só de encostar no nervo. Às vezes a lesão é mínima, e aí isso já é suficiente para o paciente desenvolver um quadro de dor crônica. Às vezes tem a ruptura ali, mas às vezes é só pelo movimento. Você afastou um pouquinho o nervo ali, você já pode ter lesionado ele. E essa dor é intensa. É muito intensa. Claro, a gente não tem acesso aqui aos documentos, prontuários do Bolsonaro, mas pelo que a gente viu e acompanhou dessa situação dele até aqui, e fez cirurgia recente de novo, né, mexeu de novo, teve que abrir de novo. Sim. Seria certo afirmar que ele necessita de estar acompanhado ali com um médico meio que 24 horas por dia? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, necessita. Tá no hospital, porque num presídio ou num preso, a gente sabe que não tem um médico ali. Sim. Né? Pelo menos assim, por exemplo, a gente tem, o que a gente tem de mais próximo, a gente vê o cuidado home care, de home care, né? Os cuidados domiciliares ali dos pacientes, né? O tempo inteiro, a gente tem ali pelo menos um técnico de enfermagem que acompanha aquele paciente o tempo inteiro. Ele fica ali junto com o paciente. Ele precisa de um cuidado multiprofissional. Ele vai precisar de um psicólogo para a parte mental, ele vai precisar de um fisioterapeuta para movimentar membros e pernas. Ele precisa de um fonoaudiólogo. Para fazer musculação, para melhorar a parte abdominal essa parte dele. De deglutição. Então ele precisa de um fono para avaliar mesmo essa parte de deglutição, porque ele teve toda essa movimentação intestinal. Ele tem risco de broncoaspiração. Engraçado, a gente vazou até um vídeo dele deitado em algum local e dando um soluço muito forte, né? Eu achei assim, ali. Não é soluço simples, né? Sim, e outra, e o que é o mais grave que faz a gente ficar com a orelha em pé? É porque, segundo o que foi noticiado, ele passou por um procedimento de bloqueio do nervo frênico, que é o nervo responsável pelo reflexo de soluço, para tentar passar esse soluço. E isso não resolveu. Ele continua ainda com soluços, mesmo com bloqueio do nervo frênico. Isso é um sintoma. Entendeu? Então, isso é uma dúvida minha que eu tenho, e eu queria ver com vocês como que isso pode ser solucionado, né? Se a pessoa está com um soluço crônico dessa forma aí, né? Se passa um remédio e não funciona, ele deixa por isso mesmo? Não tem que achar uma forma de parar isso? Justamente, é o que eles tentaram. Passou a medicação, não funcionou. Aí eles tentaram o procedimento, né, que não funcionou. Eu não sou gastro nem nada, né? Então, assim, se algum gastro depois quiser
explicar melhor pra gente, mas assim, a gente tem os reflexos do Dr. próprio Rodrigo esôfago. O Rodrigo, tem um amigo meu que ele é topíssimo, ele é gastroendoscopista topíssimo. Mas o soluço é um sintoma, então tem que Isso. investigar o Tem que está o que causando tá esse sendo a sintoma. causa. Se você mexeu em todo o seu trato intestinal, você tem que investigar. Não pode ser ignorado, né? Não pode. Não pode. Paciente que passa por cirurgia gástrica ali, por todo o caminho gástrico, qualquer região, intestino grosso, delgado, estômago, qualquer coisa, tá com soluço, é um sintoma. Quando a gente rodava, isso aluno ainda, a gente rodava na parte de cirurgia geral e rodava principalmente em cirurgias gástricas, né? Fazia várias cirurgias no estômago, intestino, fazia também outros tipos de cirurgia. Se o paciente estivesse soluçando, era um sintoma, e era um sintoma de alerta, Sim. que tinha que às vezes reabordar cirurgicamente. Poderia ter sido alguma coisa intestinal. Então, o soluço é um sintoma. Ele teria que ser avaliado. Não é só cortar ali e resolver ali o nervo ali que estava solucionando. Não, tem que investigar como um todo o paciente. Não é normal. Porque é um Não é sintoma. normal. Isso é um sintoma. Então, o sintoma tem que ser investigado. Eu penso que não consegue nem dormir, ué. Porque como é que, o jeito que É no vídeo complicado. lá eu vi também, É. não tem como, ué. Não tem jeito. Complicado. É difícil. Terrível isso aí. Muito difícil. Certo. Mas o Xandão não quer olhar isso. Pra ele tá tudo certo. É, um projeto bem de complicado. vingança. É bem complicado mesmo. Doutora Daça. Sim. Doutora Daça Rocha, para quem não sabe também, ela é especialista na área da dermatologia, né, doutora? E Ela eu já queria- fez a leitura do meu rosto todinho. Já, já falou, não, pra ele que eu vou fazer, vou ajudar, vou fazer de graça. Vai pagar só os... Oh, Essa é. parte aí não Não, tem essa gravado parte não, viu, pessoal? Não, já fala aí ao Não vivo vi, aí. não. Tá Vou combinado dizer não. Tá combinado não? Isso aí depois a gente organiza. Doutora, explica um pouquinho sobre o seu trabalho aí para nós. Sim. Olha, eu trabalho na área da dermatologia, então abrange muitas coisas. A pele fala também, então a gente precisa ouvir a pele. Às vezes eu fico brincando só com a parte estética, mas não é só isso, né? Então tem os cuidados, tem câncer de pele, então às vezes o cuidado com protetor solar também é importante. Às vezes para a mulher também aparecer alguma lesão em mama, tem câncer de mama, que o primeiro sintoma é uma lesão na pele, e às vezes a pessoa acha é um fungo, é uma mastite. Não, pode ser um câncer de mama. Então isso também é muito importante. Então a pele também fala, né? Então qualquer lesão que aparecer tem que ser investigada. Queda de cabelo também tem que ser investigada, que pode ser um quadro ali de uma deficiência nutricional, pode ser uma anemia, então tudo isso tem que ser investigado. Eu fico brincando com a parte estética só com a toxina botulínica, o botox, mas vai muito além disso, né? Tem o Liftera também, né, para estimular colágeno, rejuvenescer, mas a dermato vai muito além disso. Então a pele vai muito além disso. Então a gente olha a pele como um todo. Inclusive as cicatrizes que fica de algumas cirurgias, que a gente trabalha também perfeito, nessa questão dessa cicatriz, para não deixar ficar aquele queloide, para não ficar doloroso. Então tudo isso a gente trabalha também. Eu tenho uma dúvida que ela é sincera. Sim, A gente sabe que na área da advocacia, da medicina também, né? Mas a advocacia tem um estresse mental muito grande. totalmente. Então, para quem me conhece há muito tempo, sabe que eu tô passando tô tendo algumas entradas assim de bastante estresse. Sim. Doutora, tem algum tipo de tratamento assim que não seja cirúrgico Tem. para melhorar isso daqui? Tem sim, tem sim. O estresse afeta e a pele é a que mais o pessoal observa. Paciente com dermatite de contato, paciente às vezes com aquelas dermatite que dá por urticária, ele tudo descamando, todo com lesão, às vezes só por estresse. Psoríase também é uma doença autoimune, está muito relacionado com o quadro de estresse, vitiligo. Agora sobre o cabelo. Cabelo também tem uma fase de eflúvio que pode ser mais intensificada, que é essa queda após processos de estresse. Ou também processos de luto, o paciente perdeu alguém, pode cair mais o cabelo, ou só o estresse do dia a dia mesmo. Tem O nosso tratamento. é só sim. raiva mesmo de É só alguns raiva. clientes. Tem tratamento. O Vontade de tratamento matar alguém, normalmente. Isso aí é bem tranquilo, a gente também passa por isso. O tratamento, Não, pode não dizer. pode ir pro campo de falar não, meu doutor, senão o Xandão vai te pegar. Viu? É verdade, verdade. O tratamento é feito ou aplicando mesmo medicações direto no couro cabeludo. Claro que a gente faz a avaliação com dermatoscópio, avalio. Tem folículo viável, tem ali aonde a gente adubar aquela área, então a gente coloca a medicação direto no folículo e direto no couro cabeludo, injetando, ou se não também a gente faz a medicação oral.
e pode associar os dois. A gente coloca medicação para o paciente tomar em casa e também faz aplicação no consultório uma vez no mês, para a gente estimular ainda mais esse crescimento folicular, crescimento do cabelo e recuperar esse folículo, esse fio nesse folículo. Então é bem tranquilo o tratamento. Tem laser também? Tem laser, tem fotomodulação que a gente fala, né? Então a gente modula, às vezes, a resposta inflamatória do couro cabeludo que dá pelo estresse com a fototerapia, com LEDs, né? Aí tem várias cores que a gente faz. Ó, que interessante aqui. A Michelle, eu acho que ela tá com dúvida aqui se a tirzepatida, o monjaro, essas canetinhas aí, causa queda de cabelo. Causa. O monjaro causa queda capilar pela deficiência nutricional. Normalmente tem uma perca de peso muito rápido se não for feito adequadamente o uso dessas canetinhas. Se for feito o uso das canetas com acompanhamento nutricional, tomando proteína, regulando a alimentação, o paciente tem uma perca de peso um pouco mais gradual e com isso não perde nenhum tipo de nutriente que precisa para o cabelo. Perfeito. Cabelo é queratina, cabelo é proteína. E o corpo entende que você vai precisar de proteína em outras áreas. É muito mais importante o músculo, o cérebro, a pele como um todo do que o cabelo. Então, o corpo não prioriza essas áreas. E se você está tomando monjaro, não está se alimentando bem, tem uma perca nutricional, então não está tendo todos os nutrientes necessários, seu corpo vai perder o que for mais banal irrelevante. Ali, né? Cabelo, unha, então você vai deixando essas áreas mais fracas. Então, se usou o monjaro, tem que fazer a tricoscopia para a gente ver. Realmente, também fazer exames de sangue. Realmente é uma deficiência nutricional, deficiência de B12, deficiência de vitamina D, deficiência de ferro, que tem muito. Paciente que faz monjaro perde muito essas deficiências nutricional. Então, a gente repõe via oral, comprimido, ou às vezes injetável, e também avalia para fazer o tratamento tópico também, né? Então, a gente coloca mais outras coisinhas para tirar esse eflúvio, que é essa queda devido à deficiência nutricional. É assim, o monjaro em si, a grande maioria, não todas, né? Tem vários efeitos colaterais que é da própria medicação, mas muitos dos efeitos colaterais é porque hoje você vê muita gente fazendo uso sem o acompanhamento correto. Então, a pessoa não faz a suplementação correta dos nutrientes que são necessários. Sobe dose. Sobe a dose sem... Não tô emagrecendo com dose de 2,5, vou subir sem de uma critério. vez. Não, o pessoal tá indo buscar no Paraguai tomando... Demais. Tomam esses monjaros que são de procedência que a gente não sabe de onde é que vem. Eu fiquei abismada esses dias com uma notícia. A minha secretária foi me contar lá que ela precisava de um dinheiro lá para comprar um monjaro. Eu falei, mas e a receita? Não, chega lá, eu falo a dose que eu quero, a pessoa aplica, Tá resolvido. Cara, aí eu olhei, aplicava num salão de beleza. Eu falei, como? Você chega, pergunta a dose que você quer e você aplica? Aí se eu aplicar 10 miligramas, e aí? A pessoa vai aplicar, vou ter diarreia, náusea, vômito, sim. Demais, tem que ficar internado. E é muito difícil a gente compensar essa diarreia, esse vômito. Tem uns casos que estão bem complicados. Se ela pelo menos estivesse usando o chat GPT. Ia saber como é que faz pelo menos a progressão da dose, a progressão ia ser acompanhada. Essa questão desse desequilíbrio aí dos nutrientes do organismo, eu tenho uma questão, até uma dúvida minha. Sim. Eu tenho um pessoal de academia, uns amigos, a gente treina jiu-jitsu, e os caras que injeta pra dentro mesmo, esse tudo fica careca. É isso, então? Não, aí já é outra questão. Quando a gente usa uma questão hormonal, a gente tem receptores, principalmente nessa área central. Aí, quem tem já um fator genético para ter essa queda capilar, quando usa uma dose a mais de testosterona, principalmente, esse receptor faz com que esse folículo vai perdendo o fio. Literalmente, você vai perdendo. Nós temos 4 fios por folículo. Então, é 4 fiozinhos em um único folículo. Cai um, cai outro, até esse folículo fechar. A testosterona faz com que a gente tenha esse receptor aqui. Quem tem esse fator genético já vai ter esse receptor. E usando a testosterona injetável exógena mesmo, por fora, faz esse receptor ainda mais receber testosterona e cair o cabelo. Então, quem faz injetável não é por deficiência nutricional. Às vezes o paciente está com ferro lá em cima, está com vitamina B12 lá em cima, vitamina D, mas injetou testosterona, vai ter essa queda capilar por esse receptor que a gente tem aqui. É um receptor que ele é influenciado pela testosterona. Isso. Se você faz uso dali exógeno, né, sem ser o que você produz,
E você vai potencializar mais ainda o efeito do receptor, é o DHT, né? Sim. Que é um receptor, e aí você vai ter queda capilar. Os meninos lá do jiu-jitsu, tudo bem mais novo que eu, quase todo mundo careca já. Carequinha. Tem um fator genético envolvido. Sim. Não são todos que vai usar testosterona que vai cair. Mas aí, se você tiver esse fator genético, vai ter uma queda mais acentuada. Principalmente, vai cair muito. Cai muito mesmo. Entendi. Então, isso tudo tem que ser avaliado antes de tomar essas medicações. Então, antes de fazer uso de testosterona de qualquer tipo, até oxandrolona, qualquer tipo, tem que ser avaliado se você já não tem esse quadro. Se tiver Se quadro tiver, não é genético, recomendável. Mas mesmo se a pessoa estiver precisando, por questão de saúde... se estiver precisando, aí a dose é adequada. A gente faz uma dose supervisionada. A gente não coloca uma dose alta. A gente vai escalando dose, a gente vai vendo a necessidade e o do paciente. espaçamento Não, mas das esse pessoal lá não doses... tá preocupado com isso, não. Não. Ele Além- fica sem cabelo nem nada. Além disso, a gente faz o acompanhamento em conjunto. Então, a gente coloca uma medicação que faz o bloqueio hormonal do receptor. Então, a gente coloca ali uma medicação que pode ser oral até injetável. Então, se o paciente quer... É interessante Eu tenho, isso aí. eu tenho um amigo que gostaria de saber, assim, qual que seria essa medicação que faz esse bloqueio, entendeu? Me chame lá no direct que a gente organiza a primo do seu consulta. vizinho mandou perguntar aqui, ó. É, o meu cachorro pediu. Né? A gente organiza na consulta. Aí, É vedado ao médico fazer qualquer prescrição fora de Aí, ó, consultório. então consultório Tá médico. vendo? Ó, tá É igual vendo? nós que não pode Gente, eu oferecer recebo serviço. muito no Instagram, muito. Pessoal, Ixi, o passei pessoal pra mim um pergunta negocinho, demais. uma pomada. É só passar o número do WhatsApp. Olha aqui, minha mão tá descamando, que pomada que eu uso? É só uma pomadinha, passa só a pomadinha. Gente, a pomadinha é uma verdade. medicação. Tá vendo que a gente tem que elogiar o profissionalismo Sim. do médico? Então, mesmo no momento assim de descontração, não esqueceu da questão jurídica, né? Vai com uma Sim, decisão dessa do totalmente. Xandão aí. Você tá alô. Eu tenho ótimos advogados aqui, ó. Meus assessores aqui Ó, a não Michelle deixam, mandou os não. parabéns. Ó, a Muito gente- bem explicado. Aí, ó, show. A gente sabe que tanto o advogado quanto o médico, qualquer profissional liberal, ele tem que estar atento aos regramentos do conselho dele, né? Totalmente. Demais. Então, porque qualquer coisa pode, às vezes, tá pisando em ovos ali e Sim. acaba quebrando, né? Sim. E os médicos sabem que, acima de tudo, o advogado é o parceiro dele, Sim, né? Nossa, com totalmente. Demais. Então, essa questão de responsabilidade civil do médico é muito E importante. agora tá muito mais, parece que tá até na moda, né? Falar dos Sim. médicos, filmar o médico, falar mal do médico sem saber como que é a conduta. Claro que tem médicos que fazem procedimentos errados mesmo, que tem que provar numa sindicância, que tem que ser averiguado, às vezes tem que ser até Pessoa preso mal existe em mesmo. qualquer classe, né? Qualquer em qualquer classe. lugar. O pessoal ama prender um advogado. Isso. O nome vem em caixa alta na reportagem. Pois é, O isso aí é também. médico é da mesma forma. Então, a gente tem que estar muito embasado, teoricamente mesmo, sobre Sim, os nossos direitos, juridicamente, sobre os nossos Sim, com direitos e certeza. como agir. Isso com o paciente também. Inclusive, Michele, no consultório eu explico um pouquinho melhor. Aqui, quando liga as câmeras, parece que a gente fica um pouquinho nervosa, né? Então, a gente fica nervoso, embaralha um pouquinho. Mas essa parte a gente tem que estar ciente Essa dessa parte de jurídica. exposição médica, gente, isso tá sendo assim um caos. Porque eu faço alguns plantões de porta, de pronto-socorro ainda e tal. Temos vários colegas ali que fazem também. E isso tá crescendo cada vez mais. Os pacientes pessoal já chega armado, entram já chega assim, com mas não já, filmagens, Já chega reativo. já né? chega gravando áudio. Já chega E, falando que assim, a gente é mal educado, já mui- chega bravo com a Muitas gente. vezes já chega provocando o médico para ver se tem capta que tomar alguma muito reação, cuidado. alguma coisa assim. É muito tênue. Tem que ter muita paciência, muita né? paciência, tem que tomar muito Tem que tomar cuidado. muito cuidado. Muito É. cuidado. É uma área, assim, verdade. bem complicada. Principalmente você, né, Daça? Sim, Que trabalha nessa área da estética, da pele. Então, nós temos aí uma área da medicina em que foge um pouco ali da atividade meio, né? E às Sim. vezes acaba entrando ali na atividade fim sim. e tem aquela questão de entrega de resultado, né? Aí a consulta é muito importante.
Então, eu converso bastante com meu paciente durante a consulta. E, inclusive, o Henrique fica rindo de mim porque eu sou muito repetitiva. Então, eu falo para o paciente várias vezes o que ele tem que fazer em casa, como que ele tem que seguir, inclusive o resultado esperado. E eu não posso prometer nada para ele. Mas não tem como. Não posso prometer. O corpo dele é diferente do Sim. corpo das outras pessoas. Inclusive, Tem paciente que... Desculpa, pode ir. inclusive frisar muito bem também, só perdão, mas frisar muito bem quais os possíveis efeitos colaterais que ele Ah, isso eu pode repito vir, várias vezes. pode Sim. vir apresentar, porque é aquela coisa, o paciente ele chega querendo uma finalidade, um resultado, e ele não conta que nesse meio tempo podem surgir alguns efeitos colaterais, entendeu? Eu faço retirada de sinal, pequenas cirurgias. E eu deixo bem claro para o paciente que a cicatrização, claro que eu vou passar uma pomada para ajudar na cicatrização, vou passar um antibiótico ali para não infeccionar, mas a cicatrização vai depender muito dele, do corpo dele. Se ele tiver uma força muscular muito forte para fechar a pele, vai dar um queloide. Então, se ele já tiver um quadro genético ali de queloide, vai formar. Claro que a gente vai tentar fazer com que não forme, mas eu converso com o paciente, olha... Tô usando essa pomada aqui, tô te prescrevendo essa pomada, se você usar adequadamente, é possível que não forme um queloide tão importante. Às vezes, antes de fazer a retirada, se não for um câncer de pele, né, que dá pra gente fazer o diagnóstico ali. Se não for uma lesão suspeita, é uma lesão benigna, que ele tá querendo tirar por estética, eu já aviso logo. Você vai trocar essa lesão por uma cicatriz? Não tem como a gente fazer um corte e não ter uma cicatriz. Por menor que seja, e por mais sutil que seja, pode ficar uma cicatriz. Então, eu já aviso logo, você quer trocar essa lesão por uma cicatriz? Quero. Tá organizado? Então, beleza, vamos fazer. Vai ficar grande ou pequena? Não tenho domínio sobre isso. Se você usar direitinho a pomada, pode acontecer que fique pequena. Pode acontecer de você usar a pomada e mesmo assim a cicatriz ficar grande. Então, não tenho um domínio sobre como o seu corpo vai cicatrizar. Então, eu tenho que deixar isso muito bem claro, tenho que explicar muito bem. O paciente fez, por exemplo, toxina botulínica. Teve alguma reação alérgica? Pode acontecer. Na consulta eu pergunto, tem alergia a ovo, tem alergia a albumina, tem alergia a alguma coisa? Não, mesmo assim desenvolveu um quadro alérgico? Pode acontecer. Hoje mesmo eu fiz, teve várias pacientes de Botox, várias eu falei para todos, mas uma delas eu expliquei. Olha, o retorno é muito importante porque eu quero avaliar se pegou, se não pegou, se paralisou a musculatura ou não. Tem paciente que a musculatura vai paralisar em 3 dias, 4 dias, 5 dias. Outros pacientes vão levar 15. Tem paciente que essa toxina não vai funcionar, que não vai pegar. Tudo isso eu expliquei e tudo isso o paciente no retorno vai ser avaliado. Tem paciente que vai pegar mais do que de um lado que do outro. Aí tudo isso a gente organiza. Então tudo isso tem que ser bem explicado para o paciente não sair, não sabia o que aconteceu. Senti uma dor de cabeça, não sabia que podia ter. Eu explico. Pode doer a cabeça, pode acontecer isso. E mais que explicado, né? É o documento que a gente sempre produz em relação a isso, até um modelo específico ali para cada área, em relação ao termo de consentimento, Sim, tem que né? ter. O termo de ciência do procedimento. Isso é Necessário. muito importante, coletar a assinatura, né, do paciente, porque ali vai ter certeza, vocês vão ter segurança jurídica, né, no momento de fazer o procedimento, ficar tudo ok, e ele sabe que está ciente daquilo. Sim. Então, ele não faz o menor sentido depois ele querer reaver alguma situação em que ele já tinha ciência, já tinha um consentimento, né? Ele já sabia da possibilidade. Desculpa, Pode falar. No meu segundo emprego, assim que eu formei, trabalhei no home care, depois fui trabalhar num posto de saúde. E eu fazia pré-natal, então eu acompanhava as pacientinhas. Tinha uma paciente que não conseguia, ela nem tinha ido evoluído para o pré-natal ainda. Ela estava querendo engravidar, ela tinha prolactina alta, um hormônio, aí a gente solicitou, fiz toda a avaliação, consegui controlar essa questão hormonal dela, ela conseguiu engravidar. Aí eu fiz o pré-natal dela. No meio do pré-natal, essa paciente, e eu avisava, na primeira consulta eu avisava, não pode comer carne crua, tem que tomar cuidado com toxoplasmose, não pode ter contato com animal, com gato, cuidado com as fezes do gato, tem que lavar a verdura, passava todas essas informações. E eu anotava também no prontuário sobre isso. Orientei paciente sobre toxoplasmose, solicitei exame. Via SUS, a gente pede no pré-natal o exame de toxoplasmose a cada 3 meses. Então, a gente ia fazendo de 3 em 3 meses a solicitação de exame. Já tinha lá no prontuário do SUS, que é o nosso sisteminha, para pedir, para solicitar. Já era automático. Então, eu sempre solicitava. Dentre esses 3 meses, essa paciente contraiu toxoplasmose
e estava com febre, um quadro febril, que é muito inerente à gripe, qualquer coisa. Então, eu fiz o encaminhamento dela para alto risco, paciente que era de alto risco, encaminhei ela para alto risco e demoraram a chamar ela no alto risco. Demorou muito a chamar. Aí ela foi no pronto-socorro da cidade, aí depois ela foi encaminhada para o pronto-socorro da referência, que era uma cidade maior, fizeram todos os exames, nada, ninguém sabia que era toxoplasmose. E eu já tinha encaminhado ela para alto risco. Demorou um mês. Quando ela chegou no alto risco, o bebezinho já estava com má formação fetal. Nossa. E aí, quando teve essa malformação fetal, e depois ela teve um aborto espontâneo desse feto, né? Então, uma paciente que ficou muito chateada, que voltou muito chateada, que voltou muito brava. Ela ficou mais brava com o pessoal do pronto-socorro do que comigo em específico. Só que ela foi lá comigo também, queria ver o prontuário dela, queria ver os exames. Eu, graças a Deus e por orientação também, que o Derlei já sempre me ajudava, escrevi tudo no prontuário. Ela nem chegou a passar com... Eu passei com ela depois para conversar, mas ela já estava mais calma. Ela passou primeiro com a enfermagem abriu o prontuário, leu todos os exames, leu tudo que eu tinha escrito, que eu tinha orientado sobre tudo. Era uma paciente que tinha gatos em casa, inúmeros, ela tinha um monte. Então, acabou que ela contraiu toxoplasmose, que isso é uma fatalidade, que isso pode acontecer. E Não teve o graças devido a Deus, cuidado, né? não Ela teve. Não seguiu a orientação. E mesmo que se tivesse, ainda assim poderia acontecer dela ter toxoplasmose. Mas ali no SUS a gente pede o exame dessa forma. Então era o que a gente tinha na nossa mão. E eu já tinha feito o encaminhamento dela para alto risco. Infelizmente a gente tem uma fila um pouquinho maior. Demorou mais de um mês para ser convocada para alto risco. Que aí é feito pré-natal com ginecologista e obstetra mesmo, né? Mas é uma paciente que depois que ela leu tudo e entendeu, ficou mais tranquila, Isso, né? e consegue entender que é uma deficiência do Estado, né? Sim. Não foi propriamente dito do médico. Mas olha para você ver a importância de fazer todo tipo de registro, Descrito. bem Demais. descrito no prontuário, porque aí você já previne, né? Sim. Já tem a Sim. prevenção de uma ação judicial. Porque hoje está na moda propor ação judicial contra o médico, né? Demais. Então, no caso dessa paciente, ela deveria entrar com ação, talvez, contra o Estado. Eu ia pedir o número dela. Já tem muitos anos. Ah, Já tem um tempinho, Tem já uns deve ter. três, Tem, acho que às até vezes mais. não prescreveu ainda não. E aí Ainda seria contra o Estado, jamais o contra o Estado. médico. Sim, Porque, contra até o porque Estado. ela entendeu a situação, né? A doutora fez todos os procedimentos tudo correto, tudo que estava ao alcance dela poderia ser feito, né? Até porque o local em que ela estava não tinha toda a estrutura e o aparato para fazer qualquer tinha. coisa ali. E assim, né? eu acho que também uma lição que fica, isso é para todo profissional, a gente faz isso o tempo inteiro na medicina, acredito que vocês também façam isso o tempo inteiro na advocacia, mas todo profissional que vai lidar diretamente com ali o consumidor final, ou o paciente, ou o cliente, é muito importante você alinhar as expectativas Sim, Uhum. totalmente. do seu serviço, daquilo que você está prestando para com aquela pessoa. A gente, o tempo inteiro, isso é na parte da DASA, eu também, na minha área, a gente precisa muito alinhar as expectativas Sim. do nosso tratamento, entendeu? Eu em específico, a pessoa que chega para mim com 15, 20 anos de dor, ele não vai acabar com a dor dele em um Numa mês. consulta. Não vai, Nenhum. entendeu? Não tem como. Então não tem como. A gente procura muito conversar para alinhar as expectativas. A paciente também, que às vezes não teve um cuidado uma vida inteira sem cuidado, quer agora Sim. estimular colágeno, fazer tudo. Não Não ter uma vai resposta na primeira, entendeu? rápida. Então a gente precisa muito alinhar as expectativas com a paciente. Sim. Isso aí é extremamente importante. Extremamente. Isso eu acredito que para todas as profissões, né? Paciente Sim. do Monjaro pode me procurar para fazer liftera. Faço o quanto antes, que senão a flacidez, é um flacidez pouco vem. mais acentuada. Mesmo fazendo o liftera, ainda é difícil a gente recuperar essa flacidez que já se instalou, né? Recuperar esse colágeno que foi perdido, já é muito difícil. Tem que fazer umas 2, 3 sessões ali para ter uma recuperação importante do rosto, que vai derretendo. Paciente que papar faz também. bariátrica também, que tem um emagrecimento muito abrupto, é difícil você conseguir combater a Vamos flacidez. recuperar antes que fique muito ruim. Até falando sobre essa questão de atendimentos, né? Uhum. Hoje vocês atendem em 2 cidades, é isso? Sim. Quais são as cidades? Fala para nós aí. A gente atende em Araguaína, Tocantins e aqui em Goiânia. Aqui em A Goiânia. gente hoje mora em Araguaína, no Tocantins, temos, né, consultório particular Sim. lá
E também temos os pacientes que nós atendemos aqui em Goiânia, né? O Henrique é um pouquinho mais difícil É. para ele vir, porque ele trabalha com a parte oncológica lá, É. de dor crônica oncológica do regional, da Via SUS, né? Uhum. E também trabalha com dor crônica do ambulatório do estado. Do estado. E no particular. Meu marido tem 4 empregos. É. Então ele trabalha mais e Coloca é mais carga. difícil de vir aqui para Goiânia. Mas eu todo mês estou aqui, Todos os meses eu passo atendo bem. aqui. Perfeito. Essa questão de consultório, de clínica, é até um tema que a gente queria abordar aqui, né, até para passar, às vezes, tem alguns amigos médicos, né, de vocês Sim. aí na live assistindo. Uhum. Nós temos algumas questões tributárias, que é importante a gente passar a Sim, informação, sim, né? Com certeza. A maior delas, que, em relação à questão de teses tributárias, é quando uma clínica ela começa a ser equiparada, ter aquela equiparação a uma clínica hospitalar, onde tem procedimento de cirurgia, esses mini procedimentos. Isso é muito importante, fazer essa equiparação, porque às vezes a clínica está fazendo um recolhimento de imposto mais alto, né? Porque a clínica, Que deveria. geralmente o IRPJ, CSL, vai ter ali 32% ali para ser recolhido, né? E, enquanto que se for comparado se houver uma equiparação hospitalar, isso aí geralmente é reduzido para 8 ou 12%. Caramba. Então, é A uma... diferença é muito grande. É uma redução grande. muito alta, né? É uma Sim. redução muito alta e às vezes ele tá com aquela clínica ali que fazem esse tipo de procedimento e não tem essa noção de que possa haver essa redução, né? Então, até porque o contador, às vezes ele não vê o que você está fazendo no dia a dia. Você começou a clínica, ele sabe, tem ideia do que é uma clínica, mas aí você foi construindo, foi aumentando, né? Foi tendo sucesso, passou a ter alguns procedimentos ali, e isso não é atualizado ali para contabilidade, né? Entendo. Isso é de extrema importância Isso, mesmo. com porque a certeza. redução E é algo que gigantesca. a gente não conhece, o médico não sabe nada sobre isso, Essa gente. área E complicada pra médico gente. não tem obrigação de saber isso Sim, também, né? é. Ele tem que estar preocupado ali com o trabalho dele, do dia a Sim. dia. Ele tem que passar essa preocupação para nós, que somos advogados, Isso aí. tributaristas, né? Ótimo. Contadores. Então, Sim. essa questão, ela é muito importante nesse sentido. Então, às vezes o médico está ali no dia a dia, está muito corrido, ele não para verificar essa questão e às vezes não sabe, como ele não não tá tem na área ideia dele, disso, né? ele não sabe nem onde É. procurar, né? Ou o que procurar. Então, essa é uma questão muito importante, porque as clínicas que fazem esse tipo de procedimento podem ter essa redução e às vezes está muito tempo pagando errado, né? Sim. Sim. E a gente consegue reaver esses valores dos últimos 5 anos, caso esteja De fazendo forma esse... regular. Caramba. Sim, às vezes recolheu de forma irregular, consegue recuperar. Nossa, Aham. muito 5 bom, anos. cara. Um dinheiro muito bom que deve nossa, voltar. Dá um dinheiro alto. Não, com certeza. Mas a questão mais importante ainda do que isso, que eu queria mais como um alerta Uhum. para os médicos, né? Que isso é uma questão, assim, que acho que todo médico já passou por isso. Quando ele vai trabalhar e tem a questão de trabalhar em emergência, né? Sim, Sim. Tem os não plantões, importa. tem muita clínica, hospital que faz abertura de um CNPJ e coloca aqueles médicos que eles contratam como se fossem sócios, né? Sócios. Isso tem muito. Para fazer a distribuição, para fazer o pagamento em forma de distribuição de lucro, né? Para Uhum. ser isento. E isso aí a Receita tá pegando pesado, né? Ela já tem um sistema, eu até aqui, ó, o sistema Arpia. É um sistema que ele identifica um único sócio, um único sócio administrador de um negócio em que só ele movimenta, tendo vários Sócios. vários outros sócios associados Uhum. no mesmo CNPJ, fazendo essa distribuição todo mês. Então, eles têm esse sistema para identificar. E nós temos visto várias autuações nesse sentido. Então, além de
ter que pagar o imposto, Depois que tem que pagar muito a provavelmente multa. vai ser 27,5%, né? Vai ter que pagar a multa, né? Vai ser considerada simulação. Então, é um problema muito grande, é uma Você dor de... trabalhou uma vez assim? Foi não aqui em São Luís de Montes Belos. É, Então não Só vou nem falar que você ainda pode vou- responder por é, crime ó, ainda. não vou nem... Fala o nome. Só não conta o santo, né? É, Não, mas eu tenho certeza que isso é só para trazer uma publicidade aqui, né? A questão sim. só para... Isso Sim, de sim. fato realmente não aconteceu. Não. Mas tem acontecido bastante isso, né? uhum. Mas às vezes o médico fica à mercê disso. Porque às vezes ele quer tá precisando de fazer um plantão ali e tal, mas o pagador ele só faz se for dessa Se forma, for né? assim. Porque isso traz um benefício também para Ainda atrasa o pagamento do para a mês. empresa. Exatamente. Então, a gente tem que ficar atento em relação a isso, porque a Receita ela tá realmente de olho nessas questões, né? Com Então, certeza. se você tá nessa situação, procura um advogado, né? Pesquise sobre isso para ver se às vezes não possa estar entrando em uma situação que às vezes possa te complicar, né? Essa questão aí, por exemplo, se você chega a estar dessa forma, você pode declarar o valor que você recebe como, né, como um valor normal, não como isenção, até para você fugir da sua responsabilidade, né, meu doutor? Justamente. Sim. Então, pessoal, o podcast foi maravilhoso, né? Eu quero aqui, antes de passar ao encerramento, reforçar com vocês, né, para seguir nosso canal no YouTube, seguir nosso Instagram, que já está aí na tela. Se inscreva, ative o sininho para sempre receber as nossas notificações, que a gente sempre tem conteúdos muito relevantes. Rapaz, nós vamos caminhando para as 10 horas já. Boa conversa, hein? Tá boa. E, doutora Adassa, qual que Sim. é o seu user do Instagram? Meu user é Rocha Adassa, tudo junto, o Rocha e o Adassa, H-A-D-A-S-S-A. Fala meu nome que é difícil, né? Igual o seu. Então é Rocha Adassa. Rocha Adassa, simples. Isso. Simples. E o doutor O Henrique? meu é Henrique Jorge Martins. Simples. Henrique Jorge Martins. Dessa Top. forma. Henrique Jorge Martins. Pode pesquisar lá que vocês vão me achar. E não é Henrique George, não, Não, né? é Jorge. É Jorge mesmo. J-O-R. Aí, ó, bom demais, só ouro. Henrique Então, Jorge. pessoal, eu quero agradecer cada um que esteve aqui na nossa live, que participou, que esteve em interação. Ó, nós temos aí agora bastante Muita pessoas, gente. né? Temos bastante pessoas aqui. Parabéns pelo podcast, são os melhores da advocacia e da medicina. O Thiago que falou isso, A Vitória, muito que obrigado. foi incrível esse podcast. É isso, o Leandro também deu os parabéns. Show de bola. Não deixe de seguir a gente, eu vou ser maçante, né? Nós vamos ter um próximo podcast também que vai ter uma pessoa Já bastante terça-feira, né? conhecida, marcada aí, que é o Guilherme Batista, né? Então nós vamos falar sobre influenciadores digitais, né? Nós vamos falar sobre os contratos, sobre várias questões jurídicas que envolvem aí o mundo digital, né? E o mundo dos influencers. Então não perca, você que está assistindo aí. Doutor Henrique Jorge, muito obrigado. Prazer Vossa é Excelência. nosso. Maravilhoso. estar aqui É com um vocês, cara gente. super didático, né? A doutora Adassa também, que nós tivemos várias pessoas falando assim que foi uma explicação maravilhosa. O Doutor, pessoal no consultório é um pouquinho melhor. Não fica Muito com tanta bom. vergonha. Vamos Doutor- gravar outros episódios com eles. Vai ser Isso. ótimo. Pelo menos um por muito mês. obrigado pela sua presença, doutor. Obrigado eu, gente. Foi um prazer. Sempre maravilhoso aqui atender, enfim, o convite de vocês. E de fato foi um prazer mesmo. Você Sim. sabe que nós temos uma consideração muito grande pelo Darley. Somos amigos de muito tempo aí. E aí, sempre é um prazer. Estamos aqui prontos para servir. Sempre que vocês precisarem da gente. A Roseli também, ó, Roseli Rosa, muito obrigado. Foi muito bom estar com vocês. Ela falou bom aqui também, ó. Ela é muito boa para explicar. Show de bola. Doutora Coisa boa. Adassa, Sim. muito obrigado pela sua presença aqui também, viu? Eu que agradeço o Dr. Vitor, Dr. Delei. Fico muito feliz de estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho da nossa vivência. E aprender com vocês também, que a gente está aqui só aprendendo. Mas hoje aqui tem mais Aprendendo aprender. muito. Fomos nós, né? Com Sim, certeza. com certeza. Eu fiquei Doutor- maravilhado. Doutor Vitor,
Muito a obrigado. satisfação, mais uma vez, né? E agradecer a presença Obrigado. Obrigada. dos nossos doutores, né? Doutora. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau.